Mas já está conosco. Tá na tela. Tá na tela o nosso convidado. Tá na tela. O nosso convidado, Mauro Luciano Rauschel, quero agradecer. O Lucas esperou, porque eu ia entrar nesse debate do cenário político nacional, eu ia aqui assumir o conteúdo, mas o Lucas segurou. Pai, evita, te preserva, cuida, tu passa da linha divisória, tu vai muito no precipício e tal. Vamos esperar, o Mauro vai entrar. E eu torcendo para o Mauro não entrar, para eu poder dizer dar minhas opiniões. Mas, Mauro, você entrou e agora eu não vou ter que me conter. Bom dia, Lucas. Bom dia, Silvio. Lucas, percebi que parece que o Silvio quer que eu ultrapasse a linha agora, né? Parece que essa é a pretensão, né? Eu quero navegar assim na tua cauda aqui. O outro ia dizer, né, Mauro, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Eu vim aqui para Sanga Funda para ter tranquilidade, mas enfim, né, o mundo não quer dar tranquilidade para a gente, então vamos em frente. Como é que você avaliou, Mauro, já indo direto para o nosso tema, como é que dá para avaliar e que reflexos isso pode ter essa decisão do Senado não aprovar um ministro pro Supremo? Vamos inventar, não aprovar, reprovar. Tá, Silvio, reprovar. Bom dia agora aos nossos ouvintes, né, aos nossos espectadores que também estão nos acompanhando, né, realmente é um tema, né, que se a gente for avaliar, primeiro um fato histórico, né, nós estamos falando aqui desde 1894, né, quando Floriano Peixoto ainda, foi a última vez que nós tivemos a rejeição de algum nome ou de alguns nomes para a Corte Suprema do país, né, isso é algo que é extremamente sério, né? Especialmente quando a gente avalia, e eu trabalhei com Jorge Messias foi meu colega na Advocacia Geral da União, né? Convivi em vários momentos com Jorge Messias, né? Na AGU, ele primeiro como procurador do Banco Central, depois como procurador da Fazenda Nacional, vivenciei em alguma medida toda aquela situação que ele passou também à época em que a presidente Dilma sofreu o impeachment, né? Então, assim, tinha aí uma boa relação, um bom contato sempre com ele, e alguém que é qualificado, né? Alguém que, sempre digo, alguém que aprova 2 concursos públicos importantes, né? Alguém que tem doutoramento, alguém que tem publicações, ou seja, alguém que ocupa o cargo de advogado-geral da União. Eu não tenho dúvida que alguém que preenche os requisitos, né, a despeito de nós termos opiniões, às vezes, ideológicas, religiosas, né, que possam envolver esse contexto, mas, na minha opinião, Jorge Messias atendia todos os requisitos para que pudesse estar no cargo. Há quem diga, mas é mais um da AGU, né, já está lá o ministro Toffoli, que passou pela AGU, o ministro Gilmar Mendes, que foi a AGU, ministro André Mendonça, que foi a AGU, agora outro AGU, mas, né, a verdade, em última análise, é que o cargo é ocupado por pessoas que, além do requisito técnico, né, da capacidade técnica, da idoneidade moral, obviamente precisa também gozar da confiança de quem o indica. E aqui é importante deixar claro, Lucas e Silvio, né, confiança aqui não é compromisso com um pensamento ideológico ou pensamento de votar a favor de teses de um governo A, B ou C, né? Mas sim confiança no sentido de ter a certeza de que vai exercer bem o mistério, né? O papel de ministro da Suprema Corte, né? Embora tudo isso, eu sempre digo, né, é a porta de entrada. Depois os ministros ganham a sua autonomia, a sua independência, e isso é importante, né? Nós precisamos de ministros do Supremo autônomos, independentes, desvinculados, sem nenhum tipo de associação, mas o problema, me parece, que agora é o contexto político que nós estamos vivendo, né? O governo atual não vem, digamos assim, gozando de toda a simpatia da sociedade, né? Os índices do governo não são positivos. É um governo que não se elegeu com maioria na Câmara nem no Senado, né? Pelo contrário, com baixa expressão. Então, o governo atual ele é uma estrutura forjada à base de composições, né? Há quem queira talvez usar outros adjetivos, mas é a base de composições. Então, partidos que não estavam com o governo no começo, depois na busca de ocupar espaços, né, na gestão, na administração, com ministérios, com cargos na administração indireta,
acabam formando uma base que é uma base que nem sempre é uma base sólida. E nesse momento, me parece que, conectado com o processo eleitoral, né, no momento em que Jair Bolsonaro não é candidato, mas seu filho é candidato e que ele, né, nas pesquisas, pelo menos, vem aparecendo já, pelo menos em condições de estar empatado tecnicamente dentro da margem de erro, né, esse tipo de posição, de situação que pode ser imposta pela maioria do Congresso Nacional, sem dúvida é mais uma forma de fragilizar o governo, fragilizar a base, e aí eu acho que esse é o principal impacto. É uma demonstração, na minha opinião, Silvio, resumindo aqui, que nós estamos diante de um momento em que o governo se fragiliza e a oposição se fortalece, se a gente ainda conectar, tenho certeza que esse assunto já né, com a derrubada do veto da dosimetria que acontece em ato subsequente. Essas escolhas me parece ser enveredar muito para o campo político, e a própria votação, ela fica no âmbito político. Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. O governo Lula anuncia de que vai recorrer dessa decisão do Senado junto ao STF. É possível esse tipo de recurso? É possível, dentro da democracia, uma decisão do Senado, o presidente da República, o chefe do Executivo, procurar uma reversão dessa decisão junto ao STF? Como eu vou te dizer, Silvio, na verdade, o processo de declaração de inconstitucionalidade de qualquer norma, na verdade, na nossa Constituição, tem ali, né, os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, né? Ou seja, se alguma estrutura daquelas que tem legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade é possível. O artigo 103 da Constituição Federal, ele estabelece que quem são legitimados para pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei? O presidente da República, a própria mesa da Câmara e do Senado, o procurador da República, a OAB, partidos políticos, governadores, mesas de assembleia e entidades de classe de caráter nacional. Ou seja, então, quando o presidente da República veta uma lei, ou quando uma emenda constitucional é promulgada, e esta lei ou esta emenda constitucional são violadoras da Constituição, e isso é muito comum, não é raro, né? Nós temos já aí muitas ações diretas de inconstitucionalidade declaradas inconstitucionais, leis, temos muitas emendas constitucionais que foram declaradas inconstitucionais por conta de cláusulas pétreas, por exemplo, hoje uma cláusula pétrea, aqui para ser bem específico, pena de morte. Pena de morte hoje na nossa Constituição é uma cláusula pétrea. Qualquer lei ou qualquer emenda constitucional que queira, eventualmente, impor a pena de morte no Brasil ou que queira impor a pena de tortura no Brasil, ela será declarada inconstitucional por aquela cláusula pétrea. As cláusulas pétreas são aquelas previsões constitucionais, usando aqui uma expressão que o Silvio e o Lucas conhecem, né, do ministro Magri, são imexíveis, ou seja, a não ser que a gente tenha um novo processo constitucional, ou seja, teremos que convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, e aí sim, na nova Assembleia Nacional Constituinte, nós teríamos espaço para esse tipo de situação. Mas, neste caso concreto, não é possível. E aqui nós estamos falando, né, de uma janela de oportunidade, aqui eu não tenho um juízo crítico a favor ou contra nesse momento, mas na medida em que você estabelece penas, né, que o Supremo decide e fixa as penas pelos crimes que foram praticados, você pode ter uma lei que reduz a pena e, consequentemente, os impactos na execução da pena? Sim, é possível. A questão agora que se vai discutir, e aqui não há ainda, me parece, um juízo crítico de posição definitiva, é se esta mudança que foi feita para mexer na dosimetria, se ela é, de fato, inconstitucional, né? Se as penas fixadas ou se as regras estabelecidas para dizer que as penas para os crimes de tentativa de golpe, né, de violação do Estado Democrático de Direito, se elas podem ou não ser reduzidas. E aí, né, esses legitimados, que eu disse no começo, entre eles o presidente da República, podem propor ação direta, e a competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. Então,
digamos, do ponto de vista formal, o presidente pode e o Supremo deve julgar essa ação direta de inconstitucionalidade. Se vai declarar ou não, aí cada ministro vai ter que expor lá seu voto durante a sessão. Doutor Mauro, vamos separar a questão da votação em relação à rejeição, à reprovação do Messias. O STF, pelo que eu entendo, não tem como mexer. Não, aí é agora na questão da dosimetria, sim. Sim, exatamente. Esse é o espaço. O que o presidente da República tem ainda a possibilidade, né? Não acredito que o fará, porque seria uma exposição muito grande do candidato, né? Ele poderia reapresentar o nome de Jorge Messias, né? Alguns conjecturaram essa possibilidade, só que até acompanhando um pouco ontem das postagens que o próprio Jorge Messias fez, né, no seu agora descanso depois dessa situação toda, me parece que ele se sente já resolvido e não teria nem o desejo, nem a pretensão de passar por tudo isso, e até porque, imagino eu, que dada uma constância, a não ser uma circunstância muito, muito, muito particular, acho que nesta sessão legislativa, né, nós nem teríamos mais a análise, tampouco a aprovação de um ministro. Eu vou trazer uma classificação que eu vi acontecer em Câmara de Vereadores de um modo bem mais singelo, mas eu imaginaria da seguinte forma. Logo tem participações dos ouvintes por aqui, tá? É o seguinte, ó. A Câmara de Vereadores rejeita um projeto encaminhado pelo Executivo. O Executivo só pode reapresentar este projeto no mesmo exercício, no mesmo ano, caso a Câmara de Vereadores se arrependa da sua decisão e peça para o Executivo reencaminhar. Eu vi isso acontecer, por exemplo, em Teutônia. Agora, seria somente nesta circunstância que eu veria espaço e margem para o Messias voltar para uma apreciação, ou seja, o Congresso pedir, não, vamos reavaliar, tragam de volta o nome. Eu quero acrescentar o seguinte, doutor Mauro, eu acompanhando o noticiário, Messias anuncia de que gostaria de se afastar do governo, né? Então ele se diz ligado ao governo, tipo assim, ó, aqui o Lucas diz, estou saindo da Popular, mas ele espera que o Silvio chegue, por favor, fica. Será que não é esse o caso, assim? Porque o Lula já está, não, Messias, por favor, fica, não sai do governo, nós precisamos de ti, tu é muito importante aqui conosco. É mais ou menos essa questão de não recuperar, restabelecer a imagem do Messias que sai derrotado flagrantemente nessa sabatina. Bom, vamos por etapas aqui, Lucas. Eu acho que a condição que tu traz aqui, exemplo de um projeto de lei, né, ele só pode ser apresentado em sessão legislativa do exercício seguinte, eventualmente, né, em algumas hipóteses regimentais ou quando a própria Câmara de Vereadores, né, faz uma indicação para que o projeto de lei retorne à Casa Legislativa. Mas aqui nós não estamos falando de uma questão legislativa, nós estamos falando de um ato de competência privativa do presidente da República, que é indicar o candidato a ser sabatinado para o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente poderia, na minha opinião, reindicar, né, ou indicar novamente tantas quantas vezes ele desejasse, né? Obviamente que nós estamos falando aqui da possibilidade, mas da condição que você iria expor, né? O pretendente ao cargo, né, e considerando que nós não temos nenhuma visível mudança de cenário político, né, tanto que a votação da dosimetria ela é ato contínuo e se fortalece, ou seja, não vejo ambiente nem espaço, seria um sacrifício para Jorge Messias com a certeza quase que absoluta de que este ano nem seria apreciado, ou seja, ele já passou 5 meses. Agora teria que passar talvez mais 8, 9, 10 meses esperando para ser submetido à sabatina. E com outro risco ainda, né, de um novo presidente ser eleito, e imagine ainda correr o risco de ter seu nome retirado de indicação por um presidente, um novo presidente de outro partido que eventualmente vier a ser eleito. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Quanto à questão do Messias, Silvio, eu não acredito
Eu acho que para o governo é importante, obviamente, a permanência do Messias, seja na EGU, mas já há muitas conversas, ou pelo menos tergiversações aqui, falando sobre uma possível ida dele para o Ministério da Justiça, que o fortaleceria enquanto ministro, enquanto alguém que fez aí uma defesa e a base do governo. Mas eu não tenho aqui, hoje não tem como dizer que estou convicto que vai acontecer. Me parece, pelo menos já acompanhando um pouco das postagens aí que o próprio Jorge Messias fez nas suas redes pessoais, me parece que o caminho natural dele, se não for uma saída imediata, é uma saída gradativa do governo, porque o desgaste, sem dúvida, emocional, né? O desgaste, ele é o ministro de uma instituição extremamente importante, que é a Advocacia Geral da União, né? Uma carreira da qual já fiz parte, sei como essa estrutura funciona, como ela se articula, e obviamente a rejeição, né, de alguma forma também, né, fragiliza a posição dele como ministro, né, na própria condução da AGU, o que me parece que possa ser aí talvez mais um motivo para que ele gradativamente, ou quem sabe até imediatamente, possa deixar o governo. Bom, eu vou chamar um intervalo, Mauro e Silvio, e eu peço que vocês continuem. Aqui no intervalo a gente pode bater um papo fora do ar. Mas depois do intervalo nós vamos entrar na eleição. Sim, nós vamos falar dos impactos. Se vocês não deixar, eu não sei o que eu vou fazer. No impacto da eleição. Se vocês já voltamos, sair pela tangente, já voltamos com Comunidade Alerta. 8h43, de volta ao Comunidade Alerta, amanhã deste sábado, dia 2 de maio, parceria do Gás do Queiroz. Faltou gás, chamou o Gás do Queiroz. Na qualidade Liquigás, você faz a teleentrega, pede seu gás pelo 98020-2232. E o restaurante do Matinho tem o tradicional almoço do domingo, né? Aquele almoço com o sabor da casa, do vô, da avó. E o 3762-8313 é o telefone para você fazer a reserva do seu espaço e chegar com todo conforto com a sua família para almoçar. E claro que o Matinho também aceita aquela reserva para um café colonial por reserva. Então você faz a encomenda, olha, eu quero um café colonial para minha família, para um aniversário. O restaurante do Matinho tem todas essas opções para você, inclusive a parrilla a domicílio, tá? Quem quer fazer às vezes um churrasco assim pros amigos, né, com aqueles enfeites e tal, aquela coisa, todo o Guilherme, ele leva os seus apetrechos e vai fazer. Na festa, na parrilla é o jeito uruguaio, argentino de fazer um churrasco. Camada de graxa, né? Não, é a grelha. É feito na grelha e não com espetos. E inclusive na festa de maio, no estande do Grupo Popular ali nas imediações, nós vamos ter uma demonstração da parrilla. Não anuncia isso, pelo amor de Deus. Não anuncia isso. Muito bem, 8h45. Quero voltar com o Mauro e com o Silvio, questões das eleições, mas eu tenho participação aqui de ouvinte, tá? 995-749-969. O Cléo tá compartilhando o seguinte aqui, ó. Ele acredita que, por exemplo, para um cargo de CC, dependendo do nível do cargo de CC numa prefeitura, já pensou se isso viria para os municípios em que o CC teria que passar por uma votação para poder trabalhar no município? Uma sabatina, né? Numa espécie de sabatina. Que já imaginou isso, hein, o Mauro? O pessoal já está trazendo para o nível local. Tá, Lucas, vamos lá. Se nós nos aprofundar nesse assunto, mais uma vez, ó, vai rodear, não entramos no assunto. Não, mas onde tu quer entrar? No assunto, eu vou colocar uma opinião minha, um sentimento, uma intuição minha. Depois o Mauro navega em cima dela. Ou tira do tabuleiro, ou muda o tabuleiro, mas eu vou colocar uma opinião minha sobre a eleição para presidente da República. Nesse momento, tanto, na minha opinião, no meu sentimento, tanto Flávio Bolsonaro quanto Romeu Zema ou Ronaldo Caiado, qualquer um dos três indo para o segundo turno ganha do Lula. Essa é uma opinião minha. Flávio Bolsonaro, Caiado ou o Zema. Um dos três indo para o segundo turno ganha do Lula. Ou seja, eu estou dizendo que a direita ganharia as eleições nesse cenário, no contexto atual. Agora, o que pode acontecer? A direita se atrapalhar. E isso o Lula, a esquerda vai saber fazer.
vai tentar fazer com que as vaidades dentro da direita façam com que a direita ela perca para si mesmo. Esse tabuleiro eu estou enxergando. Outra coisa, se isso não acontecer, a direita não se atrapalhar e as pesquisas continuarem a mostrar que há um avanço ainda maior, uma diferença maior do Flávio Bolsonaro em relação ao Lula, eu imagino que possa vir para o cenário da disputa Geraldo Alckmin. E se Geraldo Alckmin vier para a disputa em substituição a Lula, Geraldo Alckmin puxa um pouco mais do centrão e puxa um segmento da direita, e para mim ali aconteceria um fato novo dentro do cenário político na disputa de outubro. É comigo? Agora é contigo. Tu pode discordar, tu pode mexer com as peças do tabuleiro como tu quiseres. Tá, eu vou aproveitar aqui, Lula, já chamei o Lucas de Lula agora. Lucas, para o nosso ouvinte, tá? Eu não acho desconfortável que municípios passassem por algum tipo de processo, tá? Mas é muito importante deixar claro que as sabatinas, via de regra, são para cargos que têm mandato ou que têm cargos vitalícios. Isso é muito importante, né? Deixar claro. Não é para qualquer cargo, ou seja, diretores de agências que têm mandato passam por sabatina, ministros do TSTJ, do Supremo, do TST, né, do STM passam por sabatinas porque são mandatos vitalícios. Então, isso que é importante deixar um pouco claro também, né, para o nosso ouvinte, né, que a particularidade da sabatina está nesse ponto. Bom, Silvio, sim, eu vou tentar dividir a minha fala com relação à tua fala por dois aspectos, né? Primeiro, digamos, olhando para os candidatos que estão aí, né? Não vou entrar, vou tentar separar a questão do Alckmin, porque não é uma conjectura e não é uma realidade momentânea, né? Eu acho que a única coisa que é certa nesse momento é que o presidente Lula estará no segundo turno. Essa é a minha convicção que eu tenho, que é a única coisa que está certa nesse momento. Lula está no segundo turno. Peraí, ponto e vírgula. Você acha que não pode ser resolvida essa eleição em primeiro turno? Não acredito que essa eleição, neste momento, não acredito que ela se resolva em primeiro turno. Nem para um lado, nem para outro, né? Nem para um lado, nem para o outro. Primeiro porque a candidatura hoje de Flávio Bolsonaro, né, ela é uma candidatura que vem se consolidando em alguma medida, e, na minha opinião, obviamente, muito a ver com a relação da existência do pai e ex-presidente. Mas o Flávio ainda vai precisar ser submetido ao crivo, né, da sociedade, seja em debates, seja em propostas, seja em planos efetivamente viáveis, né, postura perante o cenário internacional. Eu acho que tem uma série de questões que mesmo eleitores da direita, e aí vamos lá, grandes empresários, o setor do agro, que tem uma afinidade muito maior com a direita do que com a esquerda, nunca podemos esquecer, né, que do lado da direita, né, principalmente, está o setor produtivo. E o setor produtivo, que ele mais busca é a estabilidade e segurança jurídica. Tudo que a direita não quer, na sua maioria, daqueles que têm, digamos assim, uma preocupação do desenvolvimento da sua atividade, do desenvolvimento do país, né, da geração de renda, de emprego, da sua produção, tudo que ele não quer é instabilidade, né? Então, nós não podemos pensar que hoje o eleitor, né, que aparentemente sinaliza, né, uma votação em Flávio Bolsonaro, esteja seguro, porque se tiver instabilidade, o agronegócio não quer esse risco do seu negócio em jogo, ele não quer isso, né? E aí, a minha opinião, né, e obviamente é só uma opinião de novo, e por isso se me chamaram para uma opinião, se eu tivesse essas respostas eu talvez estaria, né, premeditando, eu ainda acho que uma candidatura como a de Caiado, né, tem muito espaço, embora possam me dizer, Caiado ainda tem índices muito pequenos, tem tudo, mas a depender de como essas coisas acontecerem, o Caiado, por ser um político experiente, por ser um político bem avaliado, por ser um homem que transita bem no meio político, por ser equilibrado, ele tem posições, sim, eu daria, eu revogaria ou faria ali uma mitigação da condenação de Bolsonaro,
Isso tem uma coisa. Agora, olhem para o estado de Goiás, quem tiver a oportunidade, eu convivo muito em Brasília e convivo muito com goianos, né? O estado de Goiás é um novo estado depois dos 8 anos do governo Caiado. Então, dizer que o Caiado não possa ser lá na frente ainda um candidato de alternativa a Flávio Bolsonaro não é impensável. Muitos dizem para mim, Mauro, você está louco, isso não é possível. Mas se nesse primeiro período aí que a gente tiver até agosto, porque até agosto muita coisa ainda vai acontecer, e a gente tiver uma demonstração de estabilidade, há um risco, né, de uma outra candidatura. E eu acredito até que mais Caiado, mais Zema teriam chance de ganhar em segundo turno, embora hoje não diga isso as pesquisas, hoje, né? Eu ainda diria que essas candidaturas teriam mais forças que o próprio Flávio no segundo turno, no eventual enfrentamento com o Lula. Segundo, pois não. Mauro, eu não queria te cortar na tua linha de raciocínio, mas eu preciso destacar uma participação de ouvinte aqui. Ouvinte Emer Ordoc, engenheiro Emer Ordoc, lá de Uruguaiana. Ele diz o seguinte: bom dia, doutor Silvio, assim que ele escreve. Respeitando o entrevistado, penso que o Bessias não é tão sério assim. A saber, o governo federal fez concurso público para procurador federal com 1.100 e poucas vagas. O Messias fez e não passou, foi reprovado. O governo federal anulou o concurso. Meses depois, o governo federal aí fez umas contratações, urgência, por necessidade do serviço público, e aí o Messias foi contratado. Assim, temos um outro Toffoli que não passou no concurso para promotor e juiz de direito, mas está no STF. Eu vou discordar do nosso respeitável, né, ouvinte, espectador, mas o Jorge Messias é aprovado no concurso de procurador da Fazenda Nacional e no procurador do Banco Central, concursos dos quais eu também participei, um deles eu também fui aprovado, né? Então, e assim como eu fui reprovado em concurso para juiz, fui reprovado em concurso para promotor, mas isso é absolutamente normal. Se todo mundo passasse em todos os concursos, as vagas estariam todas preenchidas. É que, na verdade, você passa num concurso, não passa no outro, você faz vestibular, você passa numa universidade e não passa na outra, isso não dá mérito ou demérito para ninguém, tá? E mais do que isso, eu não acho que passar em concurso seja uma qualificação para ser ministro supremo, até porque não é isso que a Constituição define para quem deve ser ministro supremo. Ele deve ter conhecimento, deve ter idoneidade, né? Ele deve ser autoridade, não necessariamente aprovado em concurso público. Aqui, embora tenha trabalhado com o Toffoli, não estou aqui fazendo uma defesa dele por conta disso, né? Tampouco fazendo isso do Jorge Messias. Então, acho que esse é um equívoco que a gente comete às vezes, de escolher uma linha de argumentação e aí achar que essa linha de argumentação justifica o sim ou o não, quando na verdade é muito mais amplo e muito mais abrangente do que isso. Cortei sua linha de raciocínio em relação à eleição, perspectivas eleitorais. Bom, voltando para a segunda perspectiva. E eu já estou atrasado no horário, tá? Só para avisá-los, tá? Então, Mauro, segue aí para a gente fechar essa perspectiva. Eu não falo mais, hoje. Com relação ao Alckmin, né? Como isso não é um contexto, não é uma realidade agora, nesse momento, embora se estude se fale muito, né? Fazendo um comparativo de Lula com Biden, né? Pela questão da idade, pela questão da saúde, né? Toda vez que o Lula se submete a um procedimento, começa toda uma discussão, né? Eu ainda, com todo respeito ao vice-presidente Alckmin, né, acho que neste momento, o Alckmin ele ajuda muito mais, ele contribui muito mais como vice para trazer uma parte do eleitor do centro e da área de desenvolvimento econômico, especialmente de São Paulo, onde Alckmin foi governador várias vezes, do que ele próprio ser o candidato de última hora, né? Mas isso é só, de novo, uma opinião. Acho que juntos eles têm muita força, especialmente se o Alckmin ganhar mais, passa mais projeção. Doutor Mauro, sabe quem vai ganhar as eleições? Aquele que tiver menor rejeição. Mas, de novo, né, vamos pensar o seguinte, menor rejeição quando? Não é hoje, é na véspera da urna. Né? Eu não situei no tempo.
Eu não situei no tempo. Aquele que tiver menor rejeição na hora, no momento da eleição. E aí, as rejeições, as candidaturas, o senhor sabe como é que funciona. Se tenta desconstruir as candidaturas um do outro. Muito mais, em vez de construir propostas, apresentar propostas, se trabalha a desconstrução da proposta e do trabalho da candidatura do adversário. Então, depende da capacidade de desconstrução. Eu diria até mais do que isso, Chico. Depende da condição emocional do candidato. Tá? Nós já vimos, e eu tenho uma grande admiração, por exemplo, por Ciro Gomes. Tá? E Ciro Gomes, por várias oportunidades, mais uma em específico, em uma das eleições, não me recordo agora a data, Ciro Gomes, por um descuido da sua condição emocional, teve uma reação num determinado momento, numa palestra que ele fazia para alunos de uma universidade, e ali ele se perdeu, e ali ele simplesmente desapareceu do processo eleitoral, ou seja, talvez ali no último debate, né, e nós vimos isso aqui na eleição do Rio Grande do Sul, na eleição passada, né, tínhamos uma eleição que no primeiro turno um candidato com uma votação muito expressiva, né, o segundo colocado, que hoje é o governador, quase não foi para o segundo turno, né, por uma questão de 2.000 votos, mas depois, nos debates, pelo não preparo emocional, talvez, do candidato derrotado na eleição aqui, acabou dando a oportunidade para que o governador Eduardo fosse reeleito. E isso pode, com a questão emocional do Flávio, por exemplo, pode ser uma situação. Ele vai depender muito dessa atuação, viu o Lucas fazendo o gesto ali com o relógio, então, eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Eu não acho que a rejeição é só o problema, eu acho que é a questão emocional do apagar das luzes ali da eleição que pode fazer uma virada de última hora e mudar a eleição. Muitos ingredientes para serem analisados e nós vamos ter mais programas para falar sobre isso. Mauro, quero te agradecer. Eu tinha que ter entregue com 5 minutos, né, por causa da nossa troca de horário aqui, mas agradecer ao Mauro, agradecer ao Silvio. Comunidade Alerta volta no próximo sábado. A todos um bom fim de semana.